Olá, meu irmão, minha irmã. 13 de junho, hoje a igreja celebra a memória de Santo Antônio de Pádua, presbítero, doutor da igreja, talvez o santo mais popular da história da igreja. Que Deus hoje, pela intercessão de Santo Antônio, possa nos abençoar. No final que da homilia, o padre vai dar a bênção a partir da relíquia de Santo Antônio que eu tenho aqui. E é uma alegria estarmos juntos hoje celebrando esse dia. Olha, tem missa no YouTube 6 da manhã, e 19h30, direto da Capela Santo Antônio de Paulistânia, tá bom? E como um gesto, aqueles que são devotos de Santo Antônio, têm alguma graça ou querem fazer algo como gratidão em louvor a tão grande santo, Santo Antônio, nesse domingo agora, dia 16, a Capela Santo Antônio, no qual eu sou pároco também, porque faz parte da paróquia Santuário São José, está realizando um show de prêmios para as necessidades da capela e que acabam por ajudar o próprio Santuário São José aqui de Alto Piquiri. Na tela aí está, vai ser no domingo, tá bom? Você pode concorrer aí da sua casa, é tudo online, tudo virtual. Quem sabe fazer esse gesto em honra a esse grande santo, sobretudo quem é devoto, quem me acompanha todos os dias, eu me permito estender a mão para você, entre em contato conosco, um pouquinho de paciência, a gente responde e você pode fazer isso hoje ou amanhã, sábado ainda, talvez dê tempo. Mas estejamos juntos nesse momento, quem puder, Deus abençoe e recompense. Vamos ao Evangelho de hoje, que está em Marcos 5, do 20 ao 26, e diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se a vossa justiça não for maior, justiça aqui é um modo de corresponder a Deus, aos mandamentos, à lei, a Jesus. Jesus disse aos seus discípulos. É muito interessante você prestar sempre atenção nisso. Para quem é que Jesus falou o quê? Hoje ele está falando aos discípulos. Então não está falando com a multidão, não está falando para quem não gosta dele, não está falando aos discípulos, aos próximos, a quem quer andar com ele. Se a vossa justiça, se o vosso jeitão de ser, pensar, falar e agir, se o vosso jeito de ser católico, ser cristão, não for maior, ou seja, não for mais nobre, mais profundo, mais santo, não for mais coerente, não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Veja, Jesus colocou um critério aqui interessante, hein? Mestres da lei e fariseus eram homens bons, homens praticantes da lei. Jesus colocou o sarrafo lá em cima, hein? E aqui tem algo, sabe, gente? Nós precisamos nos permitir uns parâmetros mais exigentes. A gente precisa se permitir, uns exemplos mais nobres. Por isso que a igreja celebra os santos e santas ao longo do ano. Vamos olhar hoje para a vida de um Santo Antônio. Quando a gente olha para a vida de um Santo Antônio, a gente sente vergonha da nossa. Isso é bom. Não para nos desanimar, mas para nos motivar, porque para quem você tem olhado? Com quem você tem se comparado? Tanto que eu rezo, eu sou uma pessoa boa. Depende. Você está comparando com quem? Dependendo de com quem você se compara, você é o próprio Santo Antônio de novo. Você é a própria Virgem Maria, você é a própria Madre Teresa, Paulo Apóstolo. Vamos olhar para cima? Como é bom ter na vida pessoas que nos fazem olhar para cima. Você fica se medindo e se contentando com gente baixa? Então Jesus diz aos discípulos: sabe os mestres da lei e os fariseus? Então, tem que ser melhor que eles, hein? Ô, louco! Para andar comigo tem que ser melhor que eles. E aí Jesus, dentro do Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças,
vai começar essa parte agora na liturgia diária do ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. A nova lei. E o eu porém vos digo não é ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Tranquilo. Não. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. É mais embaixo a coisa. Não matarás, que quem matar será condenado ao tribunal. Foi isso que foi pedido de vocês. Não mate, não tire a vida de ninguém. Jesus diz, eu porém vos digo. Não, eu porém vos digo. Aquele que se encoleriza, aquele que odeia, aquele que xinga, aquele que chama o irmão de tolo. Tolo, lá na língua de Jesus, é o raca, que é um negócio meio sem tradução. Então, assim, eu tenho tanto nojo, eu tenho tanto asco da pessoa, eu tenho tanta revolta com a pessoa, que esse raca é um jeito de escarrar, não é? Ó, me dá nojo. Então, assim, é intraduzível isso. É repúdio total. É qualquer palavra que, só de falar, eu sinto uma estômago. Então, qual palavra eu escolho para alguém que me faz sentir? Pode ser qualquer uma. Aqui a gente traduziu por tolo. Mas você entendeu? Raca. Né? Só de pensar na pessoa, eu sinto vontade de cuspir para fora. Resolve isso. Quem vive assim em relação a alguém precisa resolver isso. Não matarás, eu porém vos digo. Esse nojo, essa raiva que você tem, vai resolver isso. E aí Jesus vai dizer, portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, coisa boa é levar a oferta para o altar, comprar cartela. Já comprou? Cartelinha de Santo Antônio, vai comprar? Então, compra. Jesus não falou para não comprar, Jesus não falou para não levar a oferta. Mas ali, você lembrou que teu irmão tem algo contra você? Deixa a oferta, se reconcilia com ele e depois entrega a oferta. Ouvistes o que foi dito, leva a oferta. Eu, porém, vos digo, leve reconciliado. Não leve sem estar reconciliado. Né? E aqui está, gente, as exigências profundas do Evangelho. Assim, Jesus nos pediu coisas muito profundas, muito duras. Vai se reconciliar. Vai apertar a mão, vai olhar no olho, dá um jeito de reconciliar isso aí. E depois traz a oferta também. Mas não pense que a oferta encobre o que não está reconciliado, né? E Jesus fala de um tribunal, de um juízo. É uma imagem aqui do inferno. Alguns santos interpretam isso aqui como uma imagem do purgatório. Que a pessoa, por mais correta que foi, se morre sem conciliação com pessoas, tá, não vai para o inferno, mas o purgatório vai ficar lá até o último dia, até o último centavo. A gente experimenta isso na nossa vida. Quando pessoas vão virando na nossa vida assunto proibido, ai, nem me fala, não gosto nem de ouvir o nome. A gente paga até o último centavo aqui, né? Essas mágoas, esses ressentimentos que nos cobram a conta. A gente não dorme, gastrite, depressão, pânico, vingança. Gostava tanto de ir em tal lugar, mas fulano tá lá, então eu já não vou. A gente vai pagando até o último centavo dos nossos ódios, né? E aí, meus irmãos, esse é o convite do Evangelho de hoje. Uma justiça maior, uma santidade maior. Santo Antônio viveu essa justiça, essa santidade maior. Fernando de Bulhões e Taveira nasceu em Lisboa. Foi ordenado padre Santo Antônio, sacerdote entre os cônegos regulares de Santo Agostinho, mas deixou-se, já depois de padre, veja, ele já vivia uma justiça e tanto, hein? Deixou-se fascinar pelo ideal franciscano por ter visto os corpos dos 5 primeiros mártires franciscanos do Marrocos. Quando ele viu aqueles caixões, aqueles corpos picotados, voltando para ser enterrado na Europa, ele falou, eu quero amar a Deus assim. Veja, ele já amava a Deus, ele já era um bom padre, ele já era santo. Mas o Espírito soprou dentro do coração dele, Antônio, por que não uma justiça maior? Uma entrega maior, e ele quis, né? Entrou no convento de Santo Antônio de Coimbra, onde recebeu o nome de Antônio. Aspirando ao martírio, quis trabalhar nas missões entre os muçulmanos da África do Norte. Mas uma doença o fez retornar. O navio, forçado pela tempestade, teve que aportar na Sicília. Antônio, então, percorreu toda a Itália pregando. Em 1221, participou, São Francisco de Assis era vivo, do capítulo geral da ordem e viu pessoalmente São Francisco de Assis. Pregou com eficácia contra os hereges, dirigindo-se de preferência ao povo. Santo Antônio foi um grande precador popular, né? Você sabe que de Santo Antônio nós temos as relíquias, né? A sua língua, as suas cordas vocais não se estragaram até hoje, estão lá no relicário de ouro, porque ele sabia a Bíblia de cor. Um grande teólogo. Mas Santo Antônio pregava muito simples. Muito culto por um lado, muito acessível pelo outro. Então foi um grande pregador popular de missões, de comunidades, né? Pregou com eficácia contra os hereges, dirigindo-se de preferência ao povo. A Quaresma de 1231 assinalou o vértice da sua pregação em que predominavam as solicitações sociais. É daí que vem a questão do santo casamenteiro, da multiplicação dos pães, que ele defendia as meninas mais pobres.
um homem que tinha uma sensibilidade muito grande para essa questão da injustiça, da indiferença, né? Esgotado, morreu aos 36 anos de idade, em Pádua, de tanto que se gastou pelo Evangelho. E é honrado pela Igreja com o título de doutor evangélico. Seu culto é um dos mais populares da história e apressou sua canonização, ocorrida apenas um ano depois da sua morte. Gente, com um ano de falecido, ele já tinha sido declarado santo. E eu tenho a alegria de ter aqui comigo essa relíquia de Santo Antônio. Não é uma relíquia de primeiro grau, mas é um tecido que tocou as relíquias de Santo Antônio, que está aqui nessa imagem. E eu quero agora então invocar a bênção de Deus sobre você. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesse momento de oração, nós queremos invocar a bênção de Santo Antônio e a bênção que Santo Antônio usava também. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o filho de Davi. Aleluia! Glorioso Santo Antônio, intercedei agora junto a Jesus, para que todos os que acompanham essa homilia sejam abençoados. E esse ano, de modo especial, todos aqueles Santo Antônio que no dia de hoje e até domingo vão ajudar a Capela de Paulistânia que vos tem por padroeiro, que foi feita em vossa honra, nas obras que lá ainda faltam terminar, para que aquela igreja dedicada a vós seja ainda mais digna. Retribuí, Santo Antônio, o bem que é feito à vossa capela em Paulistânia através dessas cartelas desse momento. Olhai, Santo Antônio, agora todos os que apresentam necessidades, aflições, doenças, desemprego, vida financeira. Olhai, Santo Antônio, os casais que acompanham essa bênção e aqueles que têm o desejo do matrimônio. Pela intercessão de Santo Antônio, dessa sua relíquia, Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós.